Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cinema. É isso mesmo, cinema. E o filme que eu escolhi para conversar com vocês hoje, e eu antecipadamente já estou fazendo uma recomendação formal. Assista este filme, tá? O Exorcista do Papa. É um filme lançado recentemente, protagonizado pelo ator Russell Crowe. O ator Russell Crowe, eu acho que você já o conhece, ele ganhou o prêmio em 2001, o Gladiador, o Oscar, né, de melhor ator, e daí para frente ele, enfim, ele protagonizou uma série de bons filmes nos vários segmentos. O segmento mais bem-humorado, o segmento mais dramático, é um ator com muitas habilidades e com muitas virtudes dramáticas. Muito bem. Então, mas eu vou deixar isso um pouquinho de lado, só para chamar a atenção para o filme. O Exorcista do Papa, ele é um recorte de um fato, de um evento que aconteceu na Espanha. E a Espanha tem também uma pegada assim com relação à Inquisição e tudo mais. E a ambientação, tá, é dentro de uma casa, uma casa da época da Inquisição. E o ator, né, está interpretando um trechinho, um espaço, um recorte da vida do Padre Gabriele Amorth. O Padre Gabriele, ele teve um protagonismo, ele teve a palavra é protagonismo, não tem outra definição. No que se refere ao exorcismo, tá? Se você não sabe, o exorcismo rito de exorcismo feito pela Igreja Católica é, sem dúvida nenhuma, o melhor rito para fazer o desencapetamento. A brincadeira é séria, tá? Então, você pode comprar o ritual nas edições paulinas, por exemplo, você tem o ritual e ele remonta a séculos, tá? E é, inclusive, quase que ipsis literis, o protagonizado pelo Papa Leão III. Muito bem. O Papa João Paulo II tinha pelo Padre Gabriele um carinho muito especial. E o que ele fez no sentido de favorecer e de instruir o Padre Gabriele no seu trabalho, o tornou uma pessoa popular, né? A sua vida foi pontuada por esta popularidade, não uma popularidade assim no sentido de vaidade ou coisa parecida, mas dentro de uma ação ritualística onde ele, através das suas expertises, ele se confrontava com o mal. Agora vem a primeira instrução que eu quero te passar. Eu repito, este vídeo que eu estou fazendo, ele tem o intuito de esclarecer a você, que estuda comigo, e que já conhece o programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual, e também quem faz geobiologia multidimensional. Nesses dois programas de treinamento, nós lidamos com questões ligadas à ação do mal em todos os seus níveis, quer seja de uma maledicência, de um rancor, de um ressentimento, de uma ira, de uma raiva exacerbada, até aquela situação em que o indivíduo é o polo atrator para a materialização do mal, na sua essência primitiva. Então a gente discute sobre tudo isso. Eu repito, isso em todos os nossos momentos de discussão, e vou falar isso aqui mais uma vez. Isto não é assunto para a quinta série. Isto não é assunto para quem faz o seu estudozinho aí de radiestesia e aí coloca um grafiquinho. Ah, isso aqui é esse grafiquinho que tem o triângulo com umas palavrinhas em hebraico. Isto aqui vai afastar o mal.
Não faça isso. Não entre nessa esparrela. Não vá por esse caminho. Isso pode ser uma armadilha. Vou repetir esse assunto. Quando você adentrar para esta prática, lá na frente, depois de muito estudo, depois de algumas idas e vindas, você vai perceber que alguns aspectos precisam ser observados na sua prática. E é o que este filme mostra para você de forma muito clara. É evidente, e é claro, que o filme tem uma pegada cinematográfica. Ele tem todos os conteúdos de um thriller, de um filme de terror, de um filme de suspense. Né? E ele tem alguns momentos assim que, notadamente, são realmente assustadores. Mas para quem gosta, para quem curte cinema e, sobretudo, filme de suspense, filme de terror, é um filme excepcional. Tá? Muito bem produzido, os atores são atores sensacionais. Vou falar de mais 2 atores aqui também que tiveram um papel fundamental, que é o Daniel Zovatto, que eu não conhecia esse ator. Quer dizer, eu o conheci de algum momento, mas especificamente a sua atuação aqui me fez ver algumas coisas que eu não tinha visto. Ele interpreta o padre Esquibel e, claro, um papel assim fantástico, interpretando João Paulo II, Franco Nero. Franco Nero, para quem se lembra, para quem é da minha idade, lembra do Django. Eu falei do Django porque é o filme mais brilhante da carreira do Franco Nero e, sem dúvida nenhuma, o Franco Nero é um daqueles atores da velha guarda de Hollywood e um dos grandes atores de western, da segunda leva de filmes de western, né? Os primeiros protagonizados lá por John Wayne. Então tá, vamos voltar para a nossa conversa aqui. Então, o Franco Nero, ele representa nesse momento o Papa João Paulo II, que sem dúvida nenhuma foi o último Papa que a Igreja Católica teve como representação efetiva da figura de um isso é meu, tá? Isso faz parte das minhas convicções. E as minhas convicções não têm a menor importância. Tá? Tenho um carinho, apreço. Eu tive a oportunidade de estar perto de João Paulo II quando ele veio a Florianópolis. Eu recebi coisas, mimos, que depois eu dei para minha mãe e para minha sogra, que veio das mãos do Papa João Paulo II. Então, fica aí a minha tietagem ao Papa e, claro, ao ator Franco Nero. Vamos lá. Então, este filme, ele vai falar para você exatamente sobre uma questão crucial sobre o que é ser exorcista. Eu faço, eu arrebento, eu tenho poderes pessoais, eu fui desenvolvido e eu sou médium, eu sou bruxa, eu sou bruxo. Isso não importa. Isso não tem o menor sentido e tampouco isto tem a ação corretiva sobre as ações malignas. Quer seja, repito, de pequenas ações, de pequenos assédios, até a expressão da malignidade. Como é que você sabe isso? Bom, se você estuda comigo, você conhece, eu já te expliquei, já te ensinei, dentro do âmbito da radiestesia cabalística, que esse nome está errado, radiestesia da verdade, onde você, utilizando alguns recursos de análise, depois de muito treino, você consegue fazer uma análise espectral de onde vem esta influência. Se essa influência é uma influência encarnada ou se essa influência é uma influência desencarnada. Para o padre Gabriele, protagonizado pelo Russell Crowe, o padre Gabriele, ele tinha os 2 olhares. Ele não era aquele padre que olhava para o processo, isso aqui é o capeta. E o processo se repetia de uma forma um pouquinho diferente, isso aqui é o capeta. Não, no filme, ele mostra para você como deve ser a sua ação.
dentro do âmbito psíquico, tem um indivíduo que é um indivíduo esquizofrênico, é um louco, maluco, é uma pessoa com sérios distúrbios de comportamento. Então você não pode tratá-lo com o rito do exorcismo. Não é assim que se faz, sob pena de piorar a situação. E você não pode tratar uma situação de assédio, de assédio espiritual, ou mesmo a materialização da malignidade na sua mais retumbante expressão, com uma estaladinha de dedo, com um grafiquinho, com benzidinha. Tu tá maluco? Eu perdi um amigo amado e querido, porque depois de um determinado tempo, muito embora conhecesse todo o rito, conhecesse toda a prática, grande parte do que eu aprendi, assim, no dia a dia, no campo, eu aprendi com ele, e a gente discutia muito sobre questões de rito, de exorcismo e de desencapetamento. A gente até brincava, olhava para esses pastores que se arvoram na condição de fazer o desencapetamento e tudo mais, e eu olho para aquilo. Segue por aí. Não estou aqui para ficar julgando ninguém. Não é mais a minha função. Eu já briguei muito. Hoje não mais. Então, eu vou falar para você, não vou dar spoiler, mas eu vou dar para você 3 coisas que você precisa observar no filme. Na primeira parte do filme, acontece um fenômeno onde uma pessoa se mostra notadamente com um distúrbio ou possessão. Você vai avaliar isso aí. E aí o padre Gabriele vai ao encontro dessa família, especificamente adentra o quarto desta pessoa e consegue resolver o problema assim num estalar de dedos. Pai bola. Tá? E aí ele dá uma explicação sobre isso. E depois ele é chamado ao Vaticano, e aí nessa ida ao Vaticano ele mostra uma segunda característica, que ele está frente a frente com os cardeais e ele diz uma frase ali, de quem ele era e quem é que tinha autorizado ele a fazer o que está fazendo. Tá certo? Então a primeira condição é avaliar sob que condições eu estou agindo. É uma condição psicoemocional ou é um assédio espiritual? Eu tenho que saber diferenciar essas duas coisas. Te mostra isso no filme. Tecnicamente, está muito bem marcado. Claro, quem não conhece o assunto, quem é a turminha da 5ª série, vai achar o filme, ai, que legal, que bacaninha, que oba-oba, né? A turminha da 5ª série faz isso, fique certo. Eu estou te colocando já como você estudou comigo, nós lidamos com essa situação de uma maneira tecnicamente adequada. Flávio, você faz isso hoje? Não faço isso mais. Não mexo mais com isso, não ponho mais com isso, porque eu não tenho mais saúde para isso. Depois que o meu grande amigo faleceu, eu tomei também essa decisão. Eu hoje só falo sobre isso. Então eu quero que você olhe para isso então. A primeira delas é diferenciar o que é um e o que é outro. Segundo, quem é que está te ancorando? Quem é que te deu autoridade para falar isso? Foi o seu professor da 5ª série? Aquele que é o mestre? Aquele que está todo cheio das champinhas e das autoridades? Ou ele trouxe você caminhou com você até a escuridão da selva, colocou você para treinar no campo de batalha, mostrou para você como é o detalhe do negócio. Então, este indivíduo, inclusive ele é encarnado, ele tem essa autoridade. E essa autoridade, ele transfere essa autoridade, ele te outorga a fazer isso. Por quê? Porque ele tem uma egrégora que o ampara. E ele está transferindo isso para você. Então, fique certo. Fique certo. Isto não é uma brincadeira de guri de 5ª série. Segunda situação, ele vai para a Espanha, como eu já havia comentado. Ele chega na Espanha
E lá ele encontra uma família. Este é a segunda, o segundo momento do trabalho em que ele vai para a Espanha e ele recebe a orientação do Papa. E é um momento em que ele está ali com o João Paulo II, que é o protagonizado por Franco Nero. É uma cena muito importante no filme, porque naquele momento o João Paulo II o autorizou, deu a ele a outorga, presta atenção no diálogo, no confronto dele com a mesa de cardeais, ele dizendo: eu tenho autoridade para fazer isso. E quem pôs a mão nessa coroa aqui, vocês estão com dúvida? Vai falar com quem pôs a mão nessa coroa. Não vem me encher o saco. Ele fez isso, basicamente. E essa autoridade, ela tem muito a ver com aquela coisa. Se você não tem água benta, não faz contrato com o capeta. Tá certo? Eu diria, usando uma expressão mais adequada para isso, se você, quem não tem, não faz contrato com... É mundano? Pode ser que sim, pode ser que não, mas é a verdade. Quem não tem água benta não faz contrato com o capeta. Sigamos em frente. Ele vai para este ambiente, que agora é um ambiente notadamente de possessão, e ele tem o auxílio de a gente chama isso na macumba, de um cambono, né? O padre Esquivel, protagonizado pelo Daniel Zovato. Repito, falei um pouquinho sobre ele. Então a filmografia dele é extensa, né? E ele tem um papel excepcional. E é a hora que nós entramos para o segundo estágio, no terceiro estágio do processo de enfrentamento com as forças do mal. Quer seja aquela forcinha leve do submundo astral, aí um obsessor, uma coisa assim mais tranquila, que dá para você tocar, até a manifestação do mal. O teu comportamento deve ser muito preciso nisso aí. Saber a diferença, primeiro, voltando lá um pouquinho, saber a diferença, o que é um, o que é outro. Segundo, quem é que pôs a mão na tua coroa, quem é que te outorgou esta autoridade, e agora, como deve ser o seu comportamento. Então, tem duas falas ali no filme que é muito legal. Eu vou fazer um spoilerzinho, se me permite. Ele chega e pergunta, fala para o padre Esquivel: padre, você sabe alguma anedota? E o padre, assim, um pouquinho constrangido: não sei. Então, e aí o padre Gabriele fala, o personagem, né? O padre Gabriele fala para ele: eu recomendo que você aprenda algumas. O demônio não gosta de piadas, não gosta de anedotas, não gosta da alegria, do contentamento. Então, este é o teu comportamento. Comportamento alegre, pulmão liberado, pulmão limpo, onde você possa se expressar com alegria, você possa acordar pela manhã, abrir a janela e ter a satisfação de ter a sua vida contemplada pelo raiar do dia, pelo raiar do sol, pelo vento, pela chuva, enfim, por tudo que há de bênção na sua vida. Segunda coisa que ele fala, que ele recomenda, quando ele fala essa questão da alegria, ele nos remete também à nossa questão da nossa saúde pessoal. Você precisa ter saúde para fazer isso. Se você é obeso, é diabético, hipertenso, tem reumatismo, tem processo inflamatório, você vai se meter com esse assunto, você vai levar a bolada nas costas. Você vai... não tem, você vai fazer... E outra coisa, você pode até fazer merda, você pode complicar o meio do campo. Tá? Então, e a outra coisa, que agora é a cereja do bolo, é o ato de contrição. Padre Esquivel, falava o padre Gabriele para ele: você já se confessou hoje? Quando ele fala você já se confessou hoje, é aquilo que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. E de joelhos. De joelhos. Eu estou falando isso de uma forma assim muito enfática.
E aí as pessoas que estão próximas de mim às vezes me perguntam, mas você faz isso de joelho? Se você, por alguma razão, estiver aqui na minha casa e entrar no meu quarto, nos momentos que antecedem a minha ida para a cama, no momento de dormir, você vai me encontrar de joelho. Porque eu sou melhor do que ninguém? Não, porque isso resolve, porque isso funciona. O ato de contrição, de pedir perdão por todas as suas faltas. Hoje eu estou gravando este vídeo aqui, estou refletindo sobre essa questão. Eu cometi alguns pecados diante do meu momento de vida hoje. Eu estou fazendo meu ato de contrição, estou me confessando, pedindo perdão pelas minhas faltas. Porque eu não quero pecar mais, esse é o meu desejo, mas eu vou pecar de novo? É muito provável que sim. Tá? Mas nesse momento eu quero me livrar desses pensamentos, dessas coisas que não são legais, que eu tenho visto, é uma questão que tem a ver com aquilo que são as virtudes que Deus infunde em nós, e elas são ultrapassadas, elas são vilipendiadas, elas são negadas, elas são alteradas a serviço do mal. E eu não escolho isso para mim. Então, quando o padre Gabriele fala com o padre Esquibel, você já se confessou hoje? Esta é a outra dica maravilhosa para entender como deve ser o nosso comportamento, não só diante de questões de conflito, questões de confronto, mas no nosso cotidiano. Tá? O joelho e a oração dinamiza as forças poderosas do nosso cérebro. Isso é neurociência. Se você for pesquisar sobre isso hoje, o teu momento de oração, o teu ato de contrição, a tua comunhão, a nossa, né? O nosso ato de contrição, a nossa comunhão com Deus, o nosso joelho no chão, aumenta a nossa capacidade decisória, aumenta a nossa capacidade de ação e, muito mais que isso, nos coloca em contato com aquele que deve estar ao nosso lado na situação mais difícil. E, por fim, eu quero que você preste atenção no diálogo entre o Papa João Paulo II e o padre Gabriele. Tá? O Franco Nero está, como não podia deixar de ser, numa interpretação magistral ali, e naquele momento, eu falo que isso é meu, tá? Que o Papa João Paulo II foi o último investido de um verdadeiro poder divino. Os demais, enfim, não tiveram esse protagonismo. Esse recente agora, absolutamente sem a menor condição. Bom, que me desculpe se você for católico, eu tenho certeza que você tem acompanhado o que está acontecendo hoje. Voltando, o Papa João Paulo II, num momento em que ele vai conversar com o padre Gabriele sobre este assunto, é como se o padre Gabriele estivesse ouvindo a voz de Deus. Os conselhos que ele passa para o padre Gabriele, para que ele vá agora para o confronto, que ele vá de fato fazer esse trabalho e levar harmonia, paz e alegria para aquela família. Estamos combinados? Eu estou enfatizando que este vídeo foi feito especificamente para você que está estudando autodefesa psíquica e proteção espiritual, para você que faz geobiologia multidimensional e que se depara com essa situação. Famílias com problemas, com distúrbios, famílias com questões psicoemocionais e ou processos espirituais, empresas onde os colaboradores, os dirigentes e os colaboradores podem estar passando por essa questão, por esse processo, e você pode ter uma ação interventiva no sentido de colocar ordem nesse processo. Tá bom? Eu espero que você se divirta primeiramente, que você dê boas risadas. O filme tem momentos muito engraçados, mas ao mesmo tempo eu espero que você faça uma reflexão sobre esse filme. Eu quero que você, se você assistiu, faça os comentários. Se você já assistiu o filme, assista de novo. Faça os seus comentários, faça os seus apontamentos e depois a gente vai estar lá no nosso grupo fechado lá no Facebook,
para os nossos alunos a gente aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Tá bom? Divirta-se! Obrigado! Tchau, tchau!